Bora para a segunda parte. Propagação de calor. Para a gente falar da propagação de calor, a gente precisa de uma grandeza aqui antes. A primeira conta do dia, tava faltando, né? A gente precisa de uma que se chama fluxo de calor. Todos os fluxos a gente usa a mesma letrinha, tá? Que é essa letrinha φ aqui, ó. Fluxo. Aí pode ser fluxo magnético, fluxo elétrico, fluxo de calor. Então tá aí todas as letrinhas. Tá. Eu quero, assim, fazer uma breve diferença, mas que na verdade, de novo, é a mesma coisa, só em contextos diferentes. Ontem eu falei sobre potência. Lembra que potência era energia pelo tempo? Sim. Fluxo de calor também vai ser energia pelo tempo. Fluxo e potência é exatamente o mesmo conceito, é só preferência. A gente usa a potência geralmente quando é um aparelho elétrico. Então, o micro-ondas tem potência, a geladeira tem potência, o ar-condicionado tem potência. Quando é um processo natural, a gente usa fluxo. Então a gente está tendo aqui um fluxo de calor de uma janela para outra de tanto. Aí é um processo natural, você usa fluxo. Mas é a mesma coisa. Se ele escrever fluxo de calor do micro-ondas, é a potência dele. Se ele escrever potência da janela, passando o vento da janela, é a mesma coisa. Tá? Mas a preferência é potência para aparelhos elétricos e fluxo para situações cotidianas, situações naturais. Mas é isso, é a rapidez com que você fornece energia. Então, o fluxo de calor, ele é o calor que foi fornecido pelo intervalo de tempo. Calor por ΔTzinho. A unidade a gente já comentou sobre, mas eu vou colocar. Ó, no SI é Joule por segundo, isso aqui é chamado de watts. Então, o Wzinho aqui ó, é watts. Mas pode ser caloria por segundo também, né? Se for no sistema usual, enfim. Né? Caloria por minuto, caloria por hora. Ele pode inventar unidades diferentes, mas no SI é watt. Aí, quando a gente faz propagação de calor, são 3 formas. A primeira forma se chama condução. E olha que legal, a nossa aula passada foi de colisão. E a gente vai usar a colisão agora para entender esse. Porque assim, ó, condução, basicamente, é quando você tem um contato entre dois corpos. Aí você tem dois corpos, a temperatura é diferentes. Olha só, vou até fazer o desenhozinho aqui. Então, superfície. Aí a gente tem um blocão, ó. Será que ele vai corrigir? Corrigiu, boa. E aí a gente tem um bloquinho. Será que ele vai corrigir? Não, esse ficou muito feio, né? Corrige, corrige. Ó. Corrigiu, boa. Então, ó, eles estão aqui em contato, né? Aí o corpo A grandão aqui tem uma temperatura TA, o corpo B tem uma temperatura TB. Eu vou falar que o A está mais quente, só porque ele é vermelho, tá? TA é maior que o TB. E olha só, o que eu vou enxergar se eu fizesse aqui um zoom? Vamos fazer uma espécie de zoom aqui para a gente enxergar microscopicamente. Então, ó, o corpo azulzinho tem moléculazinhas. O corpo vermelhinho tem moléculazinhas, cada uma tem a sua agitação. Aí a vermelha, o corpo A, tem mais agitação que o azul, né? Então olha o que acontece. Algumas partículas da vermelha vão colidir com a da azul. Só que daí ele tem uma troca de forças, né? Então o que acontece? Olha só esse conceito, que impressionante. Você lembra que assim, ó, você tem um corpo indo com uma velocidade, tinha 6. Esse aqui tinha uma velocidade, tinha 4. Aí, se for perfeitamente elástico, eles trocaram, né? Esse aqui ficou mais rápido que esse. Então, você vai tendo trocas ali de energia, né? Um aumentando a energia do outro e um diminuindo a energia do outro. Então, vai ter ali várias colisões de partícula a partículas, umas dando energias para outras, outras recebendo, enfim, até que elas fiquem com a mesma temperatura, até que elas fiquem com a mesma energia. Então, você está vendo que esse processo de condução acontece como? Acontece molécula a molécula. É átomozinho colidindo com átomozinho, né? Então, a condução é exatamente isso, ó. Então, vamos lá. O A e o B mudou de posição? Mudou de lugar para ter essa transferência de energia? Não. Então, a condução é o transporte de energia sem o transporte de matéria.
transporte de energia sem o transporte de matéria. Então, o corpo A e o corpo B não foram deslocados, né? Foi só a energia que passou de um corpo para o outro. Segundo passo, ó, é uma transferência que acontece molécula a molécula, átomo a átomo. Ó, molécula é uma palavra genérica, tá? Pode ser átomo a átomo, íon a íon, enfim, molécula a molécula. Né? Aí, então a gente está passando energia sem a passagem de matéria. Isso aí é condução. Beleza, aí agora sim, ó, vê se faz sentido, né? De novo, tem que fazer sentido para que você tenha entendido. Se é molécula a molécula, você concorda comigo que quanto mais próximas estiverem as moléculas, mais fácil vai ser essa propagação de energia? Porque se elas estiverem mais distantes, é tipo assim, vamos esperar ela colidir com a outra lá, tipo o gás, né? Vai bater aquela molécula de gás, daqui a pouco com outra, mas beleza, vou ficar esperando aqui. Então, acontece, sim, mas é mais difícil, né? Porque elas estão mais afastadas. Então, quanto mais próximas as moléculas, mais fácil é essa colisão, mais fácil esse transporte de energia. Então, acontece em todas as fases, acontece. Só que no sólido é o quê? Maior que no líquido, que é o quê? Maior que no gás. Professor, não é vapor? Criatura, de maneira geral, mesma coisa, né? Só se ele perguntar a diferença entre gás e vapor, aí você fala que é na hora de voltar para líquido, mas a propriedade é a mesma. Beleza? E isso é bastante interessante, isso eu lembro de uma frase de um professor meu, que daí eu cheguei com as perguntas para ele, né? Eu geralmente deixava os professores meio que no, assim, com as perguntas mais esquisitas. Aí ele me respondeu assim, você tá vendo que quanto mais a gente sabe, mais difícil vai ficando, porque daí você vai fazendo perguntas diferentes, né? E é isso mesmo que é para acontecer. Se a partir de manhã você perguntar alguma coisa, o professor não souber responder, não fale mal do professor, né? Ninguém precisa saber tudo, mas é legal, porque daí você evoluiu, né? Você fez uma pergunta legal, você fez uma pergunta que, vamos parar para pensar o que está acontecendo. Beleza? Então tá aí, essa é a condução. Aí, a condução, ela tem uma equaçãozinha, tá? A gente chama ela de lei de Fourier. Fourier. Que é a transmissão de calor nos sólidos. Então, como que funciona? Olha só, ó. Eu vou pegar aqui, pode ser um cilindro, mas poderia ser uma placa também, poderia ser uma janela, qualquer coisa do tipo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um corpo. Aí ele tem basicamente duas temperaturas diferentes. Eu vou chamar aqui de TQ e eu vou chamar aqui de TF. Ó. Temperatura quente, temperatura fria. O que eu espero que aconteça? Vai haver uma passagem de energia do quente para o frio, né? Vai ter um fluxo aqui de calor. Só que esse fluxo depende do quê? Vamos fazer uma equaçãozinha meio que empírica agora. Ó. Você concorda que esse fluxo tem que atravessar uma área? Sim ou não? Então aqui tem uma área que ele está atravessando. E você concorda que ele tem que atravessar um certo comprimento? Então aqui tem um comprimento que ele atravessa. Vai lá, você, sozinho. A equação vai ficar pronta do nada. Ó. Por quê? O fluxo depende do calor que foi transmitido e do tempo. Quanto mais tempo, menos fluxo, porque são grandezas inversamente proporcionais. Vou repetir, olha para a equação. Quanto mais demorado, menor é o fluxo, né? Menor é aquela potência de troca de calor. Vamos lá. O fluxo, ele depende do quê? Primeira coisa, quanto mais área, não vai ter mais moléculas colidindo? Sim ou não? Sim. Então a área e o fluxo é direto. Então a área fica em cima. Próximo. Para ter esse fluxo, tem que ter uma diferença de temperatura. Quanto mais diferente de temperatura, mais calor vai aparecer. Então também depende de uma diferença, ó, de TQ menos o TF. O que mais? Você concorda que quanto mais comprimento tiver esse corpo, mais demorado é o calor para chegar até a outra parte? Sim? Então, quanto mais demorado, menos fluxo. Então, o comprimento e o fluxo são grandezas inversas. Então, L fica aqui embaixo. E a última, faz sentido depender do material? Porque se for ferro, passa com uma certa rapidez. Se for borracha, passa com outra. Se for, enfim, né? Você entendeu que já vai depender do material. Então tem que ter uma constante, ó, que a gente vai usar K, que é uma constante do material. Pronto, está montada a equação de Fourier. E você viu que tem equações que são visualmente montadas? Tá aí. Como que eu vou chamar esse K? Ó? Esse K, ele se chama o coeficiente de
condutibilidade térmica. Palavra gigante. Nossa, até agora eu confundi, até acabou com a língua. Condutibilidade térmica. Fala rápido essa palavra. Condutibilidade térmica. Beleza. Ó. Esse cara aqui, ele é medido em watts. Deixa eu colocar as unidades aqui do ladinho e colocar uma cor diferente. Então, ó, esse cara aqui é medido em watts. Esse cara aqui é medido em metro quadrado. Esse cara aqui, né, a diferença é medido em Kelvin. E esse cara aqui é medido em metro. Monta lá, você. Qual que vai ser a unidade desse K? Para você fazer isso, deixa ele sozinho, né? Então, ó, vai ficar watt vezes metro dividido por metro quadrado Kelvin. Certo? Sim? Então, ó, passou o L, passou o A dividindo e o ΔT dividindo. Então, a unidade do K é watt por metro Kelvin. Essa é a unidade do K. Lembra que você não precisa decorar. Tipo, quando eu for falar lá de elétrica, que tem um K que é 9 vezes 10 a 9. Né? A unidade do K, você pode chegar nela, só isolar na equação, tá? Sem problema algum. Então, watt por metro Kelvin, essa aí é a unidade do coeficiente de condutibilidade. Vai lá, comigo, ó. Olha para a equação. Você concorda que quanto mais K tiver o material, maior vai ser o fluxo? Só que esse fluxo é o tanto de calor que você está recebendo ou perdendo, né? Sim ou não? Sim. Eu quero que você faça essa experiência um dia. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Deixa ali um canto da sua casa, meio que sem entrar ninguém, fechado e tal, deixa ele meio isolado. Beleza, aí você deixando ele isolado, ele vai atingir o equilíbrio térmico. Todo mundo lá dentro. Então, cama, travesseiro, maçaneta da porta, tapete, chão, vai ficar todo mundo à mesma temperatura. Só que daí quando você entra, aí você vai encostar na maçaneta. Aí depois você vai encostar no tapete, você vai encostar na cama. Você vai ter sensações diferentes, mas a temperatura é a mesma. O que muda é o tanto de calor que está sendo roubado do seu corpo. A maçaneta é ferro, né? É um metal. Então, ela tem um K maior. Ela rouba mais calor de você. Como você está perdendo mais calor, você tem mais a sensação de frio. Não que ela esteja mais fria, ela está à mesma temperatura. Só que por conta dela roubar mais o seu calor, você tem a sensação que ela está mais fria. Mas ela está à mesma temperatura que o restante. Tá? Então esse K mede aí a rapidez com que você perde calor, e isso de perder calor ou receber calor é a sensação que você tem de quente e de frio. Tá? Isso te dá a sensação de quente e de frio. Então tá aí, a lei de Fourier aplicada para essa situação. Aí se for uma placa, a mesma coisa, tá, gente? Ó, se fosse uma placa aqui, aí a área que vai atravessar é essa, né? E o comprimento é isso aqui. Aí é só você desenhar e entender o que está acontecendo. A equação é a mesma. Aí quando é placa, geralmente coloca espessura, mas é o comprimento que está atravessando. Próximo, convecção. Beleza. Olha só, ó, pra gente pensar um pouquinho, ó. Sem querer, você já viu essa equação aqui, PV igual a nRT? Sim ou não? Sim. Aula que vem, eu vou partir dessa equação e eu vou demonstrar a equação de densidade para vocês. Aí quando eu demonstrar a densidade, você vai ver que densidade e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Ou até mais fácil de chegar nessa conclusão, ó, densidade, né, massa por volume. Quando você aumenta a temperatura de alguém, ele não tende a ficar com mais tamanho, que é a dilatação? Então, se você aumenta o volume, a densidade diminui. Então, o mais quente é menos denso. O mais frio é mais denso. O mais denso tende a descer. Eu vou escrever tudo isso, tá? E o menos denso tende a subir. Você vê isso basicamente todo dia. Quando você faz churrasco, a fumaça ali do carvão vai para onde? Para cima. Né? Por isso que você tem tipo uma chaminé ali. Para quê? Para a fumaça quente subir. A lareira. Né? Ou o aquecedor, você coloca ele embaixo. O ar-condicionado, você coloca onde? Em cima. Por quê? Porque ele é mais denso. O mais denso desce, ele atinge toda a sala. Então, a convecção vai usar exatamente isso. Então, você tem dois corpos a diferentes temperaturas. Mas quem vai levar esse calor é o fluido que está entre eles. Pode ser água, pode ser ar, né? No caso mais comum é o ar, mas pode ser qualquer fluido. Então, aqui a gente tem um transporte de matéria, ou um transporte de energia, com
o transporte de matéria. Então o ar se deslocou, a água se deslocou com o transporte de matéria. Né? Então aqui, ó, é devido à gravidade, é o lógico, né? E a diferença de densidade. O que a gente pode anotar daqui, ó? Que o fluido que é mais temperatura, que é mais quente, né? Ele tem menos densidade, são grandezas inversamente proporcionais. O que é menos denso, esse aqui, sobe. Né? Ele é mais leve, então ele sobe. E o que tem menos temperatura, esse daqui é mais denso. O que é mais denso, desce. Então, devido a essa diferença de densidades, tem uma movimentação de fluidos, né? Então, você tem ali o transporte de calor. Ó, somente para fluidos. Aqui não é para todo mundo, né? Porque o sólido não vai sofrer essa diferença de densidade, você não vai ver um sólido voando para levar calor para ninguém, né? Pelo amor de Deus. Então, é só fluidos. Esse não tem conta. Na verdade, tem conta, mas é se você for fazer engenharia, tá? Então... E na engenharia daí também, não no vestibular, né? Então, não, deixa pra lá. E o outro é a radiação. Beleza, essa daqui, vamos pensar um pouquinho, ó, só pra gente ter uma base para eu poder escrever. Agora, né, depois que entrou na Terra, a gente tem ali um aquecimento do ar, né? Aí a gente tem ali uma troca de temperatura, aí esse calor vai chegar até a gente. Mas antes de chegar na Terra, não tem ar. Como que vem o calor do Sol pra gente? Ele passa pelo vácuo. Então tem que ter uma outra forma de transmissão, né? Essa outra forma é a radiação. Então, lembra que eu falei que existe uma coisa, eu usei a palavra coisa, que não precisa de matéria, que é o quê? Ondas, né? Então a gente tem uma transferência de calor, transferência de energia usando ondas, né? Então aqui, ó, é transporte de energia a partir, né, de ondas eletromagnéticas. Ou também chamadas ondas de calor, pode ser, tá? Eletromagnéticas. Beleza, ó. A gente vai ter a aula de ondas. Na aula de ótica eu já vou colocar isso. Mas existem alguns tipos de ondas eletromagnéticas, né? Que todas são luz, mas a gente prefere chamar luz somente a luz visível, mas todas são luz. Tem ondas de rádio, tem micro-ondas, tem infravermelho, tem luz visível, tem ultravioleta, tem raio-x, tem raio... Enfim, tem bastante tipo de luz diferente. Quando a gente fala radiação, radiação térmica, a única onda que compreende isso é a infravermelho. Aqui a gente vai ter que pausar, aqui eu vou ter que pegar uma imagem e eu vou ter que mostrar para vocês. Olha só, ó. A gente, né? A gente está vivendo uma pandemia em que é necessário o controle de temperatura. Pode usar aquele do sovaco? Pode, mas demora. Imagina uma fila de gente enfiando o sovaco, o termômetro no sovaco, né? Não, pode ser, vai com o mercadinho de esquina, usa, não tem problema, mas aí vai ter que ficar limpando o termômetro, esperar o tempo para atingir o equilíbrio, enfim. Então é mais rápido você usar aquele que parece uma arminha. Só que, como que ele faz? Né? Todo corpo, olha só, vou fazer um desenhozinho aqui. Todo corpo, todo, que tem temperatura emite radiação. Aí você fala assim, professor, eu sou radioativo? Não. Para ser usada a palavra radioativo, tem que ser uma radiação ali próxima à radiação gama, radiação de raio-x, né? Elementos radioativos de fato. Você emite radiação infravermelha, que é radiação de calor. Tanto é que você pode fazer um mapa de calor do seu corpo, né? Um mapa de calor ali da onde você está, né? Para ver onde está mais quente, onde está mais frio, que é devido a essa radiação. Então, ó, todo o corpo emite radiação térmica. Uns mais, outros menos, aí depende da temperatura, né? Aí aqui eu já vou colocar, ó, tem a vizinhança também. Esse vizinhança eu vou abreviar para vis, que é onde ele está, é o ambiente aí onde ele está, tá?
Então aqui tem a temperatura do corpo, vou colocar T maiúsculo, e aqui tem a temperatura da vizinhança, vou colocar T vis. Beleza, aí ele está emitindo, né, uma quantidade de calor, uma quantidade de energia, então tem um fluxo aqui também. Já a gente vai colocar essa equação. Bem específica, mas eu vou pôr. Beleza. Então, ó, essa radiação você não enxerga, né? Mas imagine que isso aqui é um pedaço de ferro bem quente. Se você for colocar a mão perto dele, você vai sentir que ele está bem quente, concorda? Sim, né? Então, essa sensação que você tem é a radiação que está chegando ali na sua mão. Só que, olha só, conforme você vai esquentando cada vez mais aquele pedaço de ferro, vai chegar a um certo ponto que ele sai do infravermelho e ele vai para o vermelho. Então você começa a enxergar essa radiação, aí vira luz visível, né? Você tem uma mudança ali de situação. Só que, ó, isso eu não vou escrever, eu quero que você anote. Radiação térmica é só infravermelho, só. Luz visível não pode marcar, ultravioleta não pode marcar, muito menos micro-ondas. Tá? Radiação térmica, ondas de calor. Ó, pessoal do PAS, já veio uma alternativa escrita que micro-ondas eram ondas de calor. E o pessoal ficou bravo porque estava errado. E está errado mesmo. Ondas de calor é só infravermelho, tá? Qualquer outra não é ondas de calor. Só infravermelho. Beleza? Tranquilo? Aí, então a gente tem devido a ondas eletromagnéticas, então aqui não há necessidade de um meio material. Ou seja, pode ser no vácuo de um meio material. Então essa aqui também acontece no vácuo, que acontece de fato, né, que veio do Sol pra gente, passando ali por uma espécie de vácuo. Beleza? Aí assim, ó, aqui bem específico mesmo, muito, tá? Pessoal que vai fazer prova aberta daí. Lei de Stefan Boltzmann. Que é essa da radiação. A radiação de um corpo, o fluxo de calor devido à radiação depende de alguns fatores. Depende do quê? Depende da área, depende também de um coeficiente, eu já coloco o valor dele, tá? Mas vai ser o coeficiente de Stefan Boltzmann. Depende de uma diferença de temperatura. Só que aqui, essa é bem mais chatinha que o normal, porque tem uma temperatura elevada à quarta potência, menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência também. Se você, ó, isso é importante. Se você já viu essa equação sem a variação de temperatura, ela está errada, porque só tem calor quando tem diferente temperatura, né? Então tem que ser o corpo num lugar, na vizinhança, no ambiente onde ele está, tá? E também depende de mais um fatorzinho aqui, que é o poder emissivo desse corpo, é a emissividade dele. Aí depende da cor, se é um corpo negro e tal. Então, um corpo negro é aquele que é o ideal, tá? Aquele que emite toda a radiação que pode. Aí o Ezinho vale 1. Enfim, então tá aí a equação da radiação térmica. Ela é bem mais feia que o comum, né? Mas, oxi, ele corrigiu para um triângulo. Pareceu um triângulo isso aqui? Agora você ficou doido. Agora eu tô discordando de você. Aí esse sigma, ó, ele vale 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Aí ele fica watt por metro quadrado Kelvin. Watt por metro quadrado Kelvin. Beleza? Aí é o coeficiente de Stefan Boltzmann. Fechou.